Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 5, neste terceiro trimestre do ano de 2024. Salmo 90, a transitoriedade do homem. A leitura bíblica com todos está no Salmo 90, versículos 1 a 17. Nossa verdade prática nos ensina que precisamos de sabedoria para viver bem. Nosso texto áureo é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Em algumas traduções está no plural, corações sábios, mas o sentido é o mesmo. Antes de passarmos para o comentário da lição, lembre de deixar aqui neste vídeo o seu like, o seu curtir. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube reconheça que é um vídeo relevante e assim ele vai recomendar este vídeo para outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente do Evangelho neste grande campo virtual que é a internet. Passemos então ao comentário da lição. Na introdução do comentário, estudaremos o Salmo 90 hoje. Moisés, o grande legislador de Israel, comparece milênios depois para nos lembrar da eternidade de Deus e da importância de vivermos com sabedoria a nossa jornada. O primeiro tópico, aspectos gerais. Primeiro item, autor, título e data. O título em itálico, na versão revista e atualizada, indica Moisés como autor do Salmo 90, Oração de Moisés, homem de Deus. Segundo a tradição judaica, este é o autor do Salmo 90. Chama a atenção a designação de Moisés enquanto homem de Deus. É um título verdadeiramente bíblico, de conteúdo indubitável. Outros são chamados de homens de Deus, Elias e outros personagens bíblicos. Lamentavelmente, o mesmo título homem de Deus ou mulher de Deus é reivindicado hoje por homens de índole duvidosa, como aqueles mencionados pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3. Que possamos, cada um de nós, realmente sermos homens de Deus e mulheres de Deus dignos desse título. O item 2 nos fala da classificação deste salmo. Temos aqui um salmo de oração e súplica. O Salmo 90 é também um dos salmos sabáticos. Por quê? Ele era lido nas sinagogas, nas reuniões de sábado. Ele é classificado também como um salmo didático, de sabedoria, ou seja, ele é uma instrução para as pessoas. A oração propriamente dita aparece nos versículos 13 a 17, muito embora todo o hino seja uma oração, cujos versículos anteriores podem ser compreendidos como adoração e confissão. O item 3 nos fala da poesia hebraica. A beleza da poesia hebraica surge neste salmo com o uso abundante de contrastes. Embora a tradução prejudique a métrica, ou seja, o tamanho dos versos do poema, a oposição de ideias é parte fundamental para tratar os elementos força e fraqueza. O hino é composto de 3 estrofes, versículos 1 a 6, a primeira, segunda estrofe 7 a 12 e terceira estrofe, versículos 13 a 17. Segundo tópico, a eternidade divina. Primeiro item, Deus soberano. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A soberania divina é ressaltada na primeira estrofe do Salmo 90. Deus é declarado como a morada, o refúgio. E aqui, abrindo parênteses, vamos lembrar da lição anterior, do Salmo 46? Deus como nosso refúgio, o nosso esconderijo. É muito importante percebermos o emprego que Jesus faz da primeira pessoa, eu, ao se referir ao caminho, à verdade e à vida.
É exatamente o que Moisés utiliza neste salmo, onde Deus não providencia o refúgio, a segurança, mas o próprio Deus é o refúgio e segurança. Temos aqui uma voz coletiva através do salmista. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. É algo que uma pessoa pode falar em nome de um grupo ou que um grupo todo pode falar em nome de si mesmo. Moisés, chamado por Deus, fala em nome do povo quando utiliza o pronome nosso, nosso refúgio, nossas iniquidades, nossos pecados. Não se trata de uma generalização em terceira pessoa, mas é literal. Fala de Israel, do povo de Deus. E podemos estender isso para nós, povo de Deus, nesta geração, para a igreja. Deus tem sido o refúgio da igreja durante esses 2000 anos de caminhada, em que muitas vezes a igreja esteve encurralada. Muitas vezes a igreja esteve a ponto de se extinguir. Isso só não aconteceu porque Deus é o seu refúgio. Prossegue o salmista: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A eternidade é um elemento imensurável. Ela ganha a relatividade do tempo, de eternidade a eternidade. Podemos explicar isso da seguinte maneira: antes do nosso tempo, da nossa história, da história do mundo, havia a eternidade. Depois que a nossa história, o nosso tempo terminar, prosseguirá a eternidade. Ou seja, toda a nossa história, toda a história do universo que conhecemos, toda a história humana, é uma pequena fração exprimida entre duas eternidades. A relatividade do tempo é usada para tentar explicar a existência única de Deus perante a finitude do homem. Quando fala do homem, isso envolve o ser humano, o mundo e o próprio universo onde nós estamos inseridos. Para isso, um milênio ganha a fugacidade, a rapidez de um dia passado e de apenas uma vigília, uma parte da noite. Destaca o nosso comentarista que uma vigília são apenas 3 horas do nosso relógio atual. É como se muito tempo para nós, diante de Deus, fosse pouco tempo. A eternidade de Deus é tão grande que as nossas maiores escalas de tempo, para Ele, são como segundos no nosso relógio. Segundo, breve existência. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. A eternidade divina ganha contraste com a fugacidade da existência humana. A primeira figura de linguagem sobre isto aparece no verso 3. Tu reduzes o homem ao pó. É uma declaração dramática da queda, quando Deus declara ao ser humano: Tu és pó e ao pó voltarás. E também a sua consequência sobre a permanência do homem sobre a terra. Quando estamos a pisar no chão do nosso mundo, nós na verdade estamos pisando sobre gerações e gerações de pessoas que deixaram de existir há muito tempo antes de nós. Este salmo é uma composição de Moisés, provavelmente durante a peregrinação de Israel no deserto. Portanto, o salmista não esquece a força das águas, talvez lembrando das cheias do rio Nilo no Egito, onde foi criado. Todos os anos, o rio Nilo ele se enchia de forma gigantesca, inundando as margens ao seu redor. Depois aquelas águas recuavam e aquela terra, agora umedecida, adubada, era usada para as plantações. Mas as grandes cheias do Nilo poderíamos comparar, no caso aqui do norte do Brasil, com as forças da pororoca. Nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul a força das águas inundando e levando tudo. Então, quando nós vemos o salmista utilizar essa passagem, é como se Deus fosse uma dessas enchentes que vai levando toda a humanidade pela frente. Ou seja, diante de Deus, a humanidade não passa de folhas secas numa enxurrada, numa grande enchente. Tu os arrastas na torrente. Fala de tempestades destruidoras, a exemplo dos rios transbordantes referidos por Jesus no Sermão do Monte. Vemos então que diante de Deus, o ser humano não é nada. Diante de Deus, nações inteiras, civilizações inteiras deixam de existir num piscar de olhos. Assim
Assim, Moisés compara a repentina passagem dos seres humanos nesta vida à rapidez das correntes de água. Por fim, elementos como sono, flor, madrugada, breve pensamento, voo, conto, ou seja, uma fábula, uma história pequena que você conta, completam a poesia no tocante à duração da vida humana. Por mais que vivamos 50, 70, 80, 90, às vezes alguns conseguem chegar a 100 e um pouco mais de 100 anos, mas diante da eternidade de Deus, isso são como breves segundos, é como uma sombra veloz. Ele precedeu a história, ele criou a história. Seu trono está acima do mundo e fora do tempo. Ele, o Deus eterno, reina na eternidade. Uma passagem maravilhosa de Lloyd Jones, um dos grandes escritores cristãos que o mundo já conheceu. Devemos então sempre lembrar que diante de Deus nós somos pó e cinza e que os nossos muitos anos, na verdade, são microsegundos, poderíamos dizer assim, diante da eternidade divina. Terceiro item, o elemento desobediência. Salmo 90, 7 a 11. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. A segunda estrofe começa com uma declaração de causalidade, de causa e efeito, entre parte desse estado efêmero humano e a perfeição divina. Israel, embora não conste expressamente no texto, está presente aqui pelo uso de pronomes possessivos no plural, como vimos no tópico 1, ou seja, nosso refúgio. Se alguém que está declamando este salmo é alguém do povo de Israel, então ele puxa isso para todo o povo. Porém, a desobediência não surge como exclusividade desse povo, pois, como vimos também, Moisés parece se apontar para o jardim do Éden, quando ele fala da questão do homem voltar ao pó. Os versículos 7, 8, 9 e 11 falam da contribuição humana para o resultado fatídico do salmo, ou seja, o ser humano ele é passageiro. Por quê? Por causa do pecado, por causa da teimosia do ser humano em se afastar de Deus. Devemos ter muito cuidado com todo o texto do Antigo Testamento que não tenha sido confirmado pelo Calvário. Jesus não ratificou a ideia de uma relação direta entre pecado, doenças, pobreza e morte. Explicando melhor, existem hoje aqueles que pregam: se você comete pecado, vai vir doença. Ou então, você cometeu pecado, vai vir pobreza. Você cometeu pecado, você vai morrer. E também, se você está doente, na pobreza, na pior, morreu, foi por causa de algum pecado que você cometeu. Jesus não confirmou isso. Pelo contrário, o mundo que nos cerca, ele mostra muitas vezes o que parece ser o inverso. Nós vemos pessoas que vivem no pecado de forma assumida, estão no bom e no melhor. Têm uma vida longa e próspera, morrem em uma boa velhice, rodeados da família, com os seus muitos haveres e riquezas, o que parece contrariar essa ideia. Quando indagado, por exemplo, acerca de quem havia pecado para que um homem nascesse cego, Jesus desfez essa ideia. Está em João 9,3. Ele disse: nem ele pecou, nem o cego pecou, e nem os seus pais pecaram. Deus permitiu que ele nascesse assim, para que a glória de Deus se manifestasse nele. Havemos de nos lembrar também que o livro de Salmos é um inário, um livro de poesias, em que, não obstante os salmos messiânicos tenham sido referenciados por Jesus, a teologia ensinada a todo o livro tem que ser interpretada à luz do Novo Testamento. O apóstolo Pedro ensina que devemos ter respostas coerentes para justificar a nossa fé em Jesus Cristo, e a palavra-chave do ensino do Mestre é o amor. Vamos ao último tópico, a transitoriedade do homem. Primeiro item, consciência de nossa limitação. Salmo 90, versículo 12 nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Muito embora a terceira estrofe do Salmo 90 contenha a oração propriamente dita, o versículo 12 pode ser considerado parte dessa oração, e é uma boa referência do caráter didático deste salmo. Para isto, é importante lembrar que a noção de tempo na época de Moisés é muito diferente da nossa. Na antiga Israel, observava-se o ano lunar, seguindo as fases da lua. Por isso, eles tinham anos de 12 e às vezes 13 meses.
Enquanto que os nossos calendários têm anos de 365 ou 366 dias, eles tinham nada mais, nada menos do que 6 durações diferentes de anos. Portanto, algo bem diferente do nosso. Não havia ainda consciência de horas, minutos e segundos. Eles não tinham esse detalhamento do tempo. O dia era dividido principalmente entre a parte clara, dia, e a escura, noite, ou seja, da tardinha para frente. A noite era dividida em 4 frações chamadas de vigílias. Por influência de Roma, o dia já era dividido em horas, chamadas de primeira, segunda, terceira horas, mas isso já é nos tempos do Novo Testamento. Portanto, observe que a questão do tempo que é mencionado aqui, contar os nossos dias, significa ter consciência do tempo que já vivemos e do tempo que ainda nos resta. Quando olhamos para trás e vemos que temos mais tempo passado do que futuro, temos que pensar: o que estou fazendo da minha vida? Como estou gastando os meus dias? Como estou gastando o meu tempo? É muito importante que tenhamos serenamente consciência de nossa limitação. Ao contrário do que possa parecer a alguns, é justamente a consciência da nossa transitividade que nos ajudará a vivermos bem o nosso tempo. Não podemos nos calar perante os desvios doutrinários que enfatizam prosperidade no mundo, como se a igreja fosse chamada a acumular tesouros na terra. Ou seja, como se fosse obrigação da igreja ser próspera materialmente. Alguns interpretam isso da maneira inversa. A igreja só é abençoada, só está do jeito que Deus quer se ela for pobre, miserável, paupérrima. Todas as duas posições estão erradas. Jesus ensinou que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Ao referir-se indiretamente à falta de sabedoria nessa contagem de nossos dias, Jesus contou a história de um homem rico. Ou seja, a riqueza não é em si pecado. A pobreza em si também não é pecado e também não significa aprovação de Deus na vida dele. Tanto riqueza quanto pobreza podem estar ligados a uma vida de justiça ou de injustiça. Há justos pobres e há justos ricos. Há injustos pobres e injustos ricos. Precisamos dessa sabedoria para vivermos bem a adolescência, a juventude e a maturidade. Um antigo provérbio diz que mais vale um velho sereno que um jovem confuso. Porém, a recíproca é verdadeira e aplicável a todas as faixas etárias, observadas, claro, as peculiaridades de cada uma. Ou seja, também existem jovens serenos no sentido de sábios, maduros, e existem velhos confusos. Infelizmente, nem todos chegam à idade avançada, à velhice, com maturidade, com seus ideais realizados, com um bom caráter. Existem jovens de bom caráter e velhos de bom caráter. Existem jovens de mau caráter e velhos de mau caráter. A juventude não dura para sempre. A maturidade hoje está dividida em idades, primeira, segunda, terceira idade. Contemos os nossos dias, verificando quanta graça divina temos recebido. Como diz a letra de um dos nossos corinhos: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. O segundo item nos fala da consciência de nossos erros. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. A eternidade de Deus, tão bem retratada neste salmo, não é um tipo de afronta à efemeridade humana, ou seja, à curta existência humana. O amor de Deus é um bálsamo na ferida do homem causada pelo pecado do Éden, edênico. A desobediência, a que todos estamos sujeitos diariamente, pode ser compensada por uma vida de arrependimento e entrega. Vamos aqui a uma frase muito bonita do livro de Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 7. Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor.
Aqui está comparando toda a carne, todas as pessoas, como se fossem as plantas do campo, que hoje estão vivas e amanhã não estão mais. Assim somos nós também. A breve existência humana, por mais que seja longa, nada é diante da eternidade divina. Arrependei-vos, é o grito do último profeta canônico. Essas são as palavras trazidas pelo último profeta, por João Batista. E são as primeiras palavras da pregação de Jesus. Arrependimento, metanoia em grego. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Esse é o brado do apóstolo Pedro à nascente igreja. Arrependei-vos. É o grito silencioso do Pai em resposta à cena dramática do Calvário. É a convocação do Espírito Santo a você e a mim nesta difícil geração da igreja, pois sem santificação não entraremos no reino. Terceiro item do terceiro tópico: súplica por dias melhores. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pelo Evangelho, inclusive a verdadeira prosperidade, a qual surge no Novo Testamento como uma bênção, porém consequente. A doutrina sistemática do Antigo e Novo Testamento nos ensina a vivermos com os nossos corações longe da avareza, servindo a Deus sempre, seja na fartura, nas necessidades e mesmo em grandes provações. Precisamos clamar pelas nossas vidas, pela Igreja e pelo Brasil. Algo de muito grave parece rondar esta nação. Fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Temos compromisso com a paz. Somos pacificadores. Concluímos então com nossa aplicação pessoal. Reconhecer a eternidade de Deus é dedicar o pouco tempo desta vida a servi-lo. Por outro lado, a consciência da efemeridade da vida humana nos constrange a remir o tempo de nossa curta existência, buscando viver melhor os nossos dias e cumprir a vontade de Deus. Aqui está o resumo da nossa quinta lição do Programa de Educação Cristã Continuada neste terceiro trimestre de 2024. E na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente do Evangelho para todos os corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo